Oi pessoal, hoje na aula de Anatomia e Fisiologia nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema circulatório. Nós vamos começar falando aqui sobre o coração e vamos dar prosseguimento então a esse estudo que vai englobar aí o sistema cardiovascular principalmente. Então quem é o coração? O coração ele é um órgão, né? Ele está localizado no centro, ligeiramente voltado para a esquerda do nosso tórax. Ele é um órgão que a gente fala que ele é oco. O que significa isso? Ele tem um tecido muscular, mas dentro dele existe cavidade. E nós vamos falar sobre essas cavidades. Ele está localizado, ele é central aos dois pulmões e atrás do externo. O externo é esse osso que a gente tem aqui, ó, que está unindo as costelas. Então, ele está atrás dessa parte óssea. Além disso, ele está acima do diafragma. O diafragma é um músculo que está relacionado com o sistema respiratório. E ele é uma bomba contrátil propulsora. O que significa isso? Ele é um órgão que vai fazer contrações para impulsionar ali o sangue. Além disso, gente, a parte nervosa, então, do coração. A gente estudou, então, no sistema nervoso, que o sistema nervoso, ele comanda o sistema muscular. Então, para todo movimento, eu preciso de ter o sistema nervoso enviando uma mensagem para o sistema muscular para ele fazer os seus movimentos, as suas contrações. No coração não é diferente. O coração ele é um órgão muscular. Então, ele faz o movimento, que são as contrações musculares, as contrações cardíacas, e a gente precisa de um sistema nervoso para estimular essas contrações. Só que o sistema nervoso do coração, ele vem do próprio coração. Então, ele tem essas células especializadas em conduzir os impulsos elétricos, que nós vamos falar mais adiante. A gente tem dois tipos de movimentos, que é a contração e o relaxamento. Na contração, eu chamo esse movimento de sístole, e no relaxamento eu chamo isso de diástole. E aí, como a gente já comentou, o coração está nessa cavidade aqui torácica, numa região central que a gente chama de mediastino. E aí a gente vai ter uma camada de revestimento interno e uma camada de revestimento externo que eu vou mostrar para vocês na imagem. Então, nessa imagem a gente está vendo o coração em vermelho, tá? Ele é um músculo. E aí aqui em volta a gente tem o pericárdio. Vou mostrar numa imagem mais lá pra frente que o pericárdio ele tem 3 folhetos, tá bom? Ele tem 3 camadinhas. Mas o pericárdio ele tá envolvendo a parte externa do coração, protegendo ele. Aqui a gente tá vendo uma imagem como se fosse uma pessoa virada do lado esquerdo. Então essa é a região anterior e essa é a região posterior. Aqui a gente tem a coluna. E aí o coração está justamente nessa região medial, tá bom? Lateralmente a ele aqui a gente teria o pulmão esquerdo. Então, sobre esse revestimento, a gente tem o miocárdio, que é o próprio coração, o endocárdio, então ele vai ser um revestimento interno. Nós vamos ver ali o que a gente tem por dentro do coração, as câmaras cardíacas, que são os átrios e os ventrículos, tá bom? A aurícula, que é a mesma coisa que átrio. Que é o endocárdio, né, que vai revestir ele internamente. Então, endo significa dentro. Então, internamente ao coração, a gente vai ter o endocárdio revestindo. E o epicárdio, ele é uma das camadas do pericárdio. Então, o pericárdio é essa membrana aqui, ele vai ser dividido em 3. A parte mais interna eu chamo de epicárdio, vou mostrar na imagem para vocês. Essa imagem, tá bom? Então, aqui eu tenho o coração, que é o miocárdio, que é a parte muscular. Por dentro do coração, revestindo ele internamente, eu tenho o endocárdio. E pelo lado de fora, revestindo externamente, eu tenho o pericárdio. O pericárdio ele vai ter 3 partes. A parte mais interna, eu chamo de epicárdio, que é o pericárdio visceral, que está colado na víscera. A víscera é um nome geral que a gente dá para os órgãos do nosso corpo, como o coração. Aqui, depois do epicárdio, a gente vai ter o pericárdio parietal, que é esse daqui, e externamente o pericárdio fibroso. Então, são 3 camadas
revestindo externamente o coração, justamente porque ele é um órgão nobre. Os órgãos nobres eles vão ter esses revestimentos ali contra impacto e etc. Aqui dentro, entre o miocárdio e o pericárdio, a gente vai ter um líquido ali, uma substância aquosa, justamente para contribuir para o deslizamento. Então, toda vez que a gente tem um movimento, a gente gera um atrito. Então, para evitar esse atrito, a gente tem esse líquido aí. As câmaras do coração. Então, como eu falei com vocês, o coração ele é um órgão oco, ou seja, significa que lá dentro tem cavidade. E a gente vai ter 4 cavidades. 2 superiores, que a gente chama de átrios, e 2 inferiores, que se chamam ventrículos. Então, são 2 câmaras superiores, uma de um lado e uma de outro. Então, a gente vai ter o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 câmaras inferiores, que são os ventrículos. Então, vamos ter ventrículos direito e ventrículo esquerdo. Então, aqui a imagem para vocês, só para vocês entenderem a localização das câmaras. Então, a gente tem desse lado de cá. Lembra que toda vez que a gente está olhando, a gente está olhando de forma espelhada. Então, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Então, essa é a câmara superior direita aqui, ó, átrio direito. E aí, aqui embaixo, a gente tem o ventrículo direito. Do lado de cá, átrio esquerdo, e do lado de cá, ventrículo esquerdo. Em amarelo, gente, vocês estão vendo a condução nervosa. Lembra que eu falei? Então, tem que ter um sistema nervoso para suprir as demandas ali musculares, né? Para enviar os estímulos, que eu vou falar mais lá na frente, mas só porque tá o desenho aqui, tá bom? Então, a condução elétrica do coração, ela se dá nesse sentido aqui, ó. Começa aqui no átrio direito, desce aqui para essa região entre átrio direito e esquerdo, passa aqui pelo meio e depois vai para todo o restante do coração. Então, a gente tem, né, os átrios direito e esquerdo, e aí nesses átrios vão chegar sangue. Então, deixa eu voltar aqui. Na parte de cima sempre vai chegar sangue, e na parte de baixo sempre vai sair sangue. Então, nos átrios sempre chega sangue. Dos ventrículos sempre sai o sangue. Então, a gente não tem mistura de lado direito e esquerdo. Então, nós vamos estudar sempre um lado separado do outro. Então, o sangue, ele vai chegar aqui no átrio direito. Ele chega através dessas veias, as veias mais calibrosas que a gente tem aqui no nosso corpo, que se chamam veias cavas. Por que veias? Porque são 2. Aqui no desenho, às vezes não tá aparecendo, mas é uma que vem aqui de cima e uma que vem aqui de baixo. Então, aqui eu chamo de veia cava superior e veia cava inferior. Do lado direito do nosso corpo, vai sempre vir um sangue que é venoso. O que é um sangue venoso? Um sangue rico em gás carbônico. Enquanto do lado esquerdo do coração é sempre um sangue arterial, rico em oxigênio. Então, vem o sangue venoso do nosso corpo, então rico em gás carbônico. De onde que vem esse sangue? Então, ele vem de todo o nosso corpo. O nosso corpo, ele recebe o sangue arterial, rico em oxigênio, faz as trocas gasosas, libera o gás carbônico, e aí o gás carbônico, ele tem que ser liberado pelos pulmões na expiração. Então, basicamente assim, ó, a gente inspirou. Sangue arterial, rico em oxigênio, vai mandar para todo o corpo. Quem manda é o coração. E aí depois vem de todo o corpo um sangue venoso, chega no coração ali. Se chegou no coração um sangue venoso, depois eu tenho que enviar para os pulmões para expirar e sair esse sangue, e sair esse gás carbônico do nosso corpo. Por isso que a gente sempre vai relacionar o sistema respiratório com cardiovascular. Então, vamos pensar no caminho do sangue venoso. Então, vem de todo o nosso corpo. Vem a cava superior, vai vir aqui, ó, tudo que está acima do coração. Então, os meus braços, a minha cabeça, o meu pescoço, tudo está acima do coração. Então, vai chegar um sangue venoso ali na veia cava superior. E de todo o meu corpo ali, dos membros inferiores, tórax, abdômen, vai chegar um sangue venoso aqui através da veia cava inferior. E aí o sangue vai desembocar aqui no átrio direito. Do átrio direito ele só tem um caminho.
que é o ventrículo direito, porque eu não misturo direito com esquerdo. Nos seres humanos isso nunca acontece. Do ventrículo direito, então, esse sangue tem que sair. Se é um sangue venoso que tem que sair, ele tem que sair para os pulmões para poder liberar esse gás carbônico para a atmosfera. Então, vai sair aqui, ó, através desses vasos aqui, que são artérias pulmonares. Então, tá indo para os pulmões, eu chamo de artérias pulmonares. Por que que são artérias? Porque todo vaso que chega no coração, eu chamo de veia, e todo vaso que sai do coração, eu chamo de artéria. Então, tá saindo aqui as artérias pulmonares. Foi lá nos pulmões, realizou troca gasosa, liberou gás carbônico. Então, acontece a inspiração, vem o oxigênio. Agora, esse sangue, ele vai estar rico em oxigênio. Eu chamo esse sangue de arterial. Então, agora vai chegar o sangue arterial. Sempre chega no coração vasos que eu chamo de veias. Então, essas são as veias pulmonares, que vão trazer um sangue arterial. E aí vai chegar aonde? Sempre chega na parte de cima. Vai chegar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo só tem um caminho, ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo eu só tenho uma única forma de sair, que é através desse arco aqui, que eu chamo de arco aórtico, que vai dar origem à artéria aorta, que é essa artéria mais calibrosa do nosso corpo. E aí vai se ramificar para todo o nosso corpo. Então, basicamente, é isso que vai acontecer no nosso coração. Chegada de sangue e saída de sangue. Então, relembrando, lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Sempre vai chegar o sangue nos átrios e sempre vai sair o sangue dos ventrículos. Vaso que chega no coração eu chamo de veia. Vaso que sai do coração eu chamo de artéria. Normalmente, no sangue venoso, o sangue venoso passa pelas veias e o sangue arterial passa pelas artérias. A única exceção do nosso corpo é justamente os pulmões, porque como eles são responsáveis por realizar a troca gasosa, a gente tem uma inversão. Então, aqui é o sangue venoso do lado direito, mas vai sair pelas artérias pulmonares, porque todo vaso que sai do coração é artéria. E aí vai acontecer a troca gasosa e vai retornar aqui um sangue arterial, só que esse sangue arterial, ele vem dos pulmões. Então, aqui a gente tem as veias pulmonares, tá bom? Porque todo vaso que chega no coração eu chamo de veia, então essa é uma exceção. Então, aqui tá falando basicamente o que eu já falei com vocês, tá bom? Então, átrio direito vai chegar veia cava superior, veia cava inferior. Do átrio direito vai passar para o ventrículo direito e vai sair, então, as artérias pulmonares. Do lado esquerdo chegam as veias pulmonares. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo, de onde vai partir a aorta, que é o nome da artéria calibrosa que a gente tem saindo do coração. Então, aqui mais um desenho mostrando para vocês. Então, o sangue chega aqui, átrio direito, passa para o ventrículo direito e sai pelas artérias pulmonares. Foi lá nos pulmões, oxigenou, volta pelas veias pulmonares no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta para oxigenar todo o nosso corpo. Isso aqui nós já comentamos, tá bom? Então, veia cava superior vai trazer o sangue venoso de membros superiores, cabeça e pescoço. Veia cava inferior vai trazer dos membros inferiores, abdômen e tórax, tá bom? E o seio coronário vai ser a parte do coração, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês depois como que acontece lá no coração. Já falei sobre isso daqui. E aqui, então, os vasos coronários. Então, a gente também, como o coração ele é um músculo, né? Ele é um tecido vivo, ele também precisa de ser irrigado. Então, ele também tem as suas próprias artérias e as suas próprias veias. Então, aqui tá mostrando pra vocês, isso aqui é a artéria aorta. Tá saindo de lá do ventrículo esquerdo. Aí ela vai se ramificando
para oxigenar todo o corpo. E ela também se ramifica para o próprio coração, para poder irrigar o tecido cardíaco, né, o tecido muscular. E aí, gente, quando a gente tem uma situação de infarto, por exemplo, o que vai acontecer é um entupimento de uma artéria, por exemplo, uma artéria coronária. Então, aqui a gente tem interrupção do fluxo sanguíneo. Então, o coração, ele vai ter uma deficiência ali de suprimento sanguíneo por ocasião ali de um infarto, por exemplo, tá bom? De uma placa de gordura ali que impediu, por exemplo, desse sangue continuar. As válvulas, gente, também chamadas de válvula. Então, literalmente é uma válvula que vai ficar abrindo e fechando. Essas válvulas, elas vão controlar o sangue, tanto entre átrio e ventrículo. Então, lembre que eu falei, o sangue chega no átrio e passa para o ventrículo, mas não vai descendo assim à torta e direita. Então, tem uma válvula que vai controlando. Ela abre e fecha, justamente para o sangue também não retornar. Pensa assim, ó, tô de pé, o coração tá lá, bonitinho, átrio e ventrículo. Se eu deitar, por exemplo, o sangue do ventrículo, por exemplo, ele poderia voltar para os átrios, concorda? Então, a gente tem essa válvula que vai controlar, ela abre e fecha, porque aí, independente da minha posição, esse sangue não retorna do ventrículo para o átrio. Isso se a minha válvula estiver funcionando adequadamente, tá bom? Então, a gente tem entre o átrio direito e ventrículo direito, então, átrio direito, ventrículo direito, a gente tem essa válvula que eu chamo de tricúspide. Então, ela vai abrindo e fechando, Sangue chegou aqui, válvula abriu. Sangue chegou aqui, válvula fechou, para não voltar o sangue para cá. Aí, então, se o sangue chegou aqui do lado direito, então ele tem que sair aqui pelas minhas artérias pulmonares. Então, aqui a gente vai ter uma outra válvula, do ventrículo para a artéria pulmonar. Essa válvula a gente chama de pulmonar. Então, sangue chegou aqui, válvula abriu. Sangue saiu, válvula fechou, tá bom? Então, elas servem para controlar a entrada e saída de sangue, tanto entre átrio e ventrículo, como entre ventrículo e o vaso que estiver saindo do coração. No lado esquerdo é a mesma coisa. Então, o sangue chega aqui no átrio esquerdo, e aí eu tenho que ter uma válvula para abrir e permitir a descida desse sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Essa válvula eu chamo de mitral. E aí ela vai se fechar para o sangue passar para cá. E aí daqui para cá, né, ou seja, do ventrículo esquerdo para a aorta, a gente vai ter que ter uma outra válvula também para poder abrir para esse sangue passar e fechar para esse sangue não retornar. Essa válvula eu chamo de aórtica. Então, são 4 válvulas que a gente tem. 2 entre átrio e ventrículo, que são tricúspide e mitral. E 2 que a gente chama de semilunares, que elas são entre ventrículo direito e a artéria aorta, artérias pulmonares, e entre ventrículo esquerdo e a artéria aorta, que eu chamo de válvula aórtica. Vocês já devem ter ouvido falar de sopro no coração. O sopro no coração nada mais é que um mau funcionamento dessas válvulas, de uma, 2 ou de todas. Normalmente é de uma só que acontece. Então, o que acontece? Se essa válvula não funciona direito, lembra que eu falei? Ela abre para o sangue chegar e ela fecha para o sangue sair. Então, vamos imaginar que eu tenho um problema aqui na válvula tricúspide. Então, o sangue chega aqui no átrio direito, aí essa válvula ela vai se abrir. E aí essa válvula se fecha para o sangue do ventrículo direito passar para as artérias pulmonares. Se essa válvula não se fecha direito, ela vai fazer com que o sangue retorne para cá, concorda? E aí eu vou ter uma quantidade de sangue, né, um volume de sangue inadequado passando para cá. E aí eu posso ter várias repercussões. Por que a gente fala em sopro no coração? Porque na hora que a gente vai fazer a ausculta, né, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente com vocês, na hora que a gente for fazer a ausculta cardíaca, a gente vai auscultar um som, como se fosse um sopro. Então, a gente escuta normalmente o tum e o tá.
A gente fala a gente fala esse nomezinho, esqueci como é que chama isso, tum e tá. Então eu escuto normalmente lá, tum, tá, tum, tá. E aí quando eu tenho um mau funcionamento da válvula, o sangue retorna e aí ele dá um som, uma coisa assim. E aí como se fosse um sopro mesmo, na hora que eu for escutar. Então eu posso escutar assim, ó, tum, tá, ou tum, tá, né? Então é esse sonzinho diferente que a gente vai considerar que é o sopro. E aí dependendo de qual que é a válvula, dependendo do quanto que essa válvula não está conseguindo se fechar direito ou não está abrindo direito, dependendo disso, vai ser as repercussões que a pessoa vai ter em relação a isso. Existe cirurgia, tá bom, para isso, para correção das válvulas. E aí, eu já tô adiantando uma coisa, que é esse som tum, tá, que a gente escuta. Esse som nada mais é que fechamento e abertura das válvulas cardíacas. Então, esse som que a gente escuta é devido ao fechamento e abertura dessas válvulas. Então, é o que eu tô falando com vocês aqui, ó. O B1, a gente chama de bulha cardíaca, esses dois sons que eu tô falando com vocês, o tum e o tá. Então, o B1 é a bulha cardíaca 1. Então, ela corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares, que é tricúspide e mitral. Então, na hora que elas se fecham, eu ausculto, tum. E na hora que as semilunares, que são a pulmonar e a aórtica, na hora que elas se fecham, eu escuto esse outro som que eu chamo de tá, tá bom? Então eu vou auscultar sempre tum, tá, sempre num ritmo, se essa pessoa tem um funcionamento cardíaco adequado, sempre no mesmo ritmo. Então aqui mostrando pra vocês, olha, tricúspide mitral, então o som que a gente ausculta, o tum, corresponde ao fechamento delas, e aqui pulmonar e a aórtica. Então, o som que a gente escuta, o tá, é o fechamento dessas duas válvulas. Quando o sangue chega aqui, tanto no átrio direito como no átrio esquerdo, ele chega de forma passiva. O que é isso? O sangue está chegando ali simplesmente. Agora, para o sangue sair do ventrículo direito, sair aqui pelas artérias pulmonares, ou do ventrículo esquerdo e sair pela artéria aorta, ele precisa fazer uma força. Então, essa força que ele faz, que é a contração cardíaca, que é o movimento do coração, que a gente chama de sístole. Então, toda vez que a gente fala em sístole, vocês vão pensar em sangue saindo do coração. O sangue sempre sai do coração pelos ventrículos. Seja ele do ventrículo direito ou ventrículo esquerdo, o sangue vai sair. Então, eu preciso fazer contração. Então, eu chamo de sístole. E aí, o coração não pode ficar contraído sempre, porque o sangue, ele saiu. Depois, a gente precisa que os ventrículos, eles se encham de sangue de novo, para eu contrair de novo. Então, esse relaxamento é quando o ventrículo está recebendo sangue. A gente chama isso de diástole. Então, na contração, é o ventrículo, os ventrículos expulsando o sangue do coração. A gente chama isso de sístole. O relaxamento são os ventrículos recebendo o sangue ali dos átrios, e a gente chama esse movimento de diástole. Então, é sístole, diástole, sístole, diástole. Já comentei isso aqui um pouquinho com vocês, só uma questão de nomenclatura mesmo. Então, a gente tem dois tipos de circulação, pulmonar e a grande circulação. Então, a circulação pulmonar é o sangue sai do coração, do ventrículo direito, vai pelas artérias pulmonares, passa pelos pulmões, o sangue ele oxigena e retorna no átrio esquerdo um sangue oxigenado pelas veias pulmonares. Isso a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar. Agora, a grande circulação é quando o sangue vem de todo o corpo, chega no coração, aí eu tenho, no meio do caminho, eu tenho a pequena circulação e depois eu termino com a grande circulação, que é do coração para todo o corpo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Apesar de a gente dividir pequena e grande circulação, não é que acontece uma coisa e depois a outra. Não é isso, são coisas que vão acontecendo simultaneamente. Então, o sangue ele vem de todo o corpo para o coração. Isso é uma parte da grande circulação. O sangue sai do coração, vai para os pulmões e retorna para o coração. Isso é pequena circulação. E o sangue sai do coração e vai para todo o corpo oxigenado. Isso é grande circulação.
Aqui já comentamos, sangue venoso, ele é rico em gás carbônico, por consequência pobre em oxigênio. E o sangue arterial, ele é rico em oxigênio, por consequência pobre em gás carbônico. Então aqui só mostrando para vocês que a gente já falou, né? Então do lado direito do coração, a gente tem a circulação aqui do sangue venoso e do lado esquerdo do sangue arterial. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então só colocando aqui pra gente alguns outros órgãos, né? Fígado, intestino, rins, só para ilustrar, além dos pulmões, só para ilustrar, porque a gente tem, em todos os nossos órgãos, a gente tem um sangue chegando ali rico em rico em oxigênio, sangue arterial, e a gente tem saindo um sangue venoso. Então, vocês, pelas setinhas aqui, vocês conseguem compreender, olha, sangue arterial chegando para irrigar os tecidos, né, rico em oxigênio, e sangue saindo rico ali em gás carbônico para ser eliminado ali pelos pulmões. Condução do estímulo. Então, comentei com vocês, então, lá no início, que o coração ele é um músculo, então, para ele se movimentar, ele precisa do sistema nervoso. Vou mostrar na imagem para vocês como que funciona, tá bom? E isso é um sistema automático, então, independente do meu corpo, o próprio coração, ele é capaz de se estimular e se movimentar. Então, aqui, essas etapas aqui numeradas de 1 a 5 que eu quero que vocês entendam e saibam. Então, a gente começa a condução do estímulo pelo nó sinusal ou nó sinoatrial, tá bom? Então, lá no meu átrio direito, a gente tem o início da condução do estímulo nervoso. Do nó sinusal ou nó sinoatrial, a gente desce pelo nó átrio ventricular, ou seja, é uma região entre átrio e ventrículo aqui direito. Então, sempre do lado direito que começa a condução do meu estímulo. Do nó átrio ventricular, a gente desce aqui no meio, entre lado direito e lado esquerdo do coração, então passando aqui pelo meio, a gente tem o feixe de His. O feixe de His, ele vai se dividir em dois, que vai ser o ramo direito e o ramo esquerdo. Então agora eu tô querendo passar a condução elétrica ali para os dois lados do coração. Comecei do lado direito, desci ali pelo meio, agora eu vou passar para os dois lados do coração e vou terminar aqui com essa região que eu chamo de fibras de Purkinje, que vai conduzir ali os impulsos nervosos para os ventrículos se movimentarem, tá bom? Então esses são os passos aqui de condução elétrica do coração para a movimentação aqui dos meus ventrículos. Só uma observação, vocês já devem ter ouvido falar do marca-passo. E aí tem a pessoa que utiliza marca-passo, né, cirurgicamente foi lá e implantou, mas a gente tem o nosso marca-passo natural. O que é isso? Marca-passo, o próprio nome já diz. É o que vai marcar ali o ritmo do coração. Então, é o nó sinusal. Então, se você quiser escrever que é o marca-passo natural. Então, como a condução elétrica do nosso coração começa aqui, é ela que vai determinar a contração cardíaca, concorda? Então, é ela que vai marcar o passo. Então, o marca-passo natural do nosso coração é o nó sinusal. Então, é daqui que parte o comando elétrico do meu coração para ele contrair ali adequadamente. Algumas pessoas vão ter uma deficiência nesse marca-passo natural. Então, o que a gente faz? Cirurgicamente, a gente vai implantar um dispositivo que eu chamo de marca-passo. Eu vou implantar ele aqui para ele conduzir, para ele dar início à condução nervosa do coração do paciente. Então, o marca-passo, ele nada mais é que esse dispositivo que a gente implanta para estímulo elétrico do coração, e aí esse coração bombear ali no ritmo e frequência adequados. Estamos finalizando, tá bom? Aqui, gente, vocês devem se lembrar, assim, em algumas situações, por exemplo, o coração acelera. Então, por que o coração acelera? Então, se a gente tem o próprio nó sinusal lá, que vai mandar os impulsos, que vai determinar a frequência cardíaca, o jeito que o coração vai bombear, por que em algumas situações isso
isso acontece de acelerar, por exemplo, o coração ou de diminuir ali a frequência cardíaca? Justamente porque a gente tem hormônios que vão influenciar nas diversas reações do nosso corpo e, por que não, na nossa frequência cardíaca. Então, você já deve ter ouvido falar da noradrenalina, né? Também chamada de norepinefrina. Então, o que acontece? Em algumas situações, então, por exemplo, uma situação que você está vivenciando uma felicidade ou, às vezes, medo, o que acontece? A gente libera esse hormônio, que é um neurotransmissor que a gente fala. A gente libera ele na corrente sanguínea. E aí, quando a gente libera esse hormônio, a gente tem um aumento da frequência cardíaca. Ele é capaz de estimular ali no coração para o coração acelerar. Então, tem aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração, chega mais sangue ali no coração, então você sente aquela palpitação ali. Quando você está emocionado também com uma pessoa, sei lá, diversas situações. Enquanto o contrário, né, quando a gente está numa situação em que a gente libera um outro hormônio que se chama acetilcolina, ele é capaz, então, de inibir um pouco a frequência cardíaca do nosso coração. Então, ele vai inibir ali determinadas estruturas para que o coração ele bombeie de forma mais desacelerada. Quando a gente está numa situação de terapia intensiva, agora vou pensando na enfermagem, tá bom? Na questão de pressão arterial, então às vezes os pacientes nossos lá na terapia intensiva que estão com dificuldade, às vezes tem uma perda de sangue, algum problema neurológico, eles têm uma dificuldade de manter a pressão arterial. Então o medicamento que a gente dá para eles é a noradrenalina. Então é um hormônio natural nosso, mas aí a gente faz de forma sintética e dá na forma de medicamento. Então, noradrenalina é um medicamento que vai ser muito utilizado na terapia intensiva. E aí ele vai ajudar a manter a minha pressão arterial, justamente porque está fazendo com que o sangue, ele contraia mais, o coração, ele contraia mais, com mais força, bombeia mais sangue. E aí mais sangue vai ser liberado ali do coração e isso vai aumentar a pressão arterial desse paciente. Aqui alguns conceitos realmente para a gente finalizar, acredito que vocês já viram lá na disciplina de fundamentos, se não me engano. Então, frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por um tempo. Normalmente a gente fala isso em minutos, né? Então, por exemplo, 80 batimentos por minuto. Pressão sanguínea é a pressão que o sangue faz no vaso. Então, se eu tenho vaso, que eu chamo de artéria, tenho vaso que eu chamo de veia, eu tenho pressão arterial e tenho pressão venosa. Débito cardíaco e volume sistólico vão ser alguns parâmetros que a gente vai avaliar quando o paciente está com algum problema cardíaco. Então, volume sistólico é o volume de sangue que sai pelos ventrículos pelo ventrículo esquerdo, quando a gente tem a sístole, né? Então, volume sistólico, então tem a sístole, que quantidade de sangue ali que saiu. E aí, o débito cardíaco é quando eu pego esse volume de sangue em um determinado tempo. Então, tipo, em 1 minuto, qual que é o volume de sangue que vai sair? Então, isso é uma avaliação importante quando a gente tem algum problema cardíaco, né? Por exemplo, uma insuficiência cardíaca ou um infarto. Então, é um parâmetro que a gente avalia para poder ver ali o funcionamento do coração. E agora, para finalizar mesmo, pressão arterial. Então, como eu falei com vocês, a pressão sanguínea, pressão exercida, pressão de sangue exercida em vasos, se ela é arterial, nas artérias. Então, o fluxo sanguíneo ali batendo ali nas paredes das artérias que vai me dar essa pressão arterial. E aí eu tenho pressão arterial sistólica e diastólica. Então, vocês já devem ter aprendido que a pressão sistólica é aquele valor maior e a pressão diastólica menor. Então, agora acho que vocês conseguem compreender por quê. Então, quando eu tenho a sístole, é a contração ali do ventrículo, os ventrículos do meu coração, né? Então, quando eu tenho a contração do ventrículo esquerdo, o sangue vai ser enviado para as artérias. Então, a pressão sistólica, quando eu estou falando de pressão arterial, pressão sistólica, ela corresponde àquela pressão exercida na parede das artérias quando o ventrículo esquerdo contrai, quando o ventrículo esquerdo faz a sístole.
E aí, gente, o ventrículo faz a sístole, em seguida ele faz a diástole. O sangue, ele continua correndo ali pelas minhas artérias, mas existe uma força propulsora maior quando eu faço a sístole, e quando eu faço a diástole, o sangue, ele continua passando ali nas minhas artérias, mas ele perde um pouco ali aquele impulso. Então, por isso que é um valor menor. Então, a pressão sistólica corresponde à sístole do ventrículo esquerdo e a pressão diastólica corresponde ao relaxamento do ventrículo esquerdo. Então é isso, gente. Essa foi a aula parte 2 do sistema cardiovascular. E na próxima aula nós vamos estudar o sistema respiratório.